Nós estamos aqui para falar de um tema agradável, né? Quando a gente fala de família, eu acho que o nosso coração se aquece, né? Aqueles que moram só lembram das suas famílias, aqueles que têm parentes distantes acabam lembrando também, né? Alguns que perderam entes queridos, outras famílias que estão se formando, né? Então, é um assunto que eu acho que ele é bem recebido por todos. A família, o que seria uma família? E eu esperando passar, né? Vamos lá. O que é uma família? Quem criou a família? Como deve ser constituída a família? Será que existe uma regra? Será que existe um parâmetro para isso? De acordo com o dicionário de Oxford, família é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Pai, mãe, filhos. Esse é o significado encontrado no dicionário. Mas nós temos um dicionário inspirado por Deus, que é a Bíblia, que nos traz também esse conceito sobre família, que hoje está tão deturpado pela sociedade, né? Então, a família, segundo a Bíblia, começou assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está lá em Gênesis 2, 24. Então, a partir do momento que o homem deixa o pai, deixa a mãe, une-se à sua esposa, eles se tornam o quê? Uma só carne, e em consequência já é uma família, independente de ter filhos ou não. O marido e a mulher já são uma família. Mas o inimigo sabe que esse assunto ele balança a sociedade. Por quê? Porque a família é um fundamento da sociedade, né? Ela foi criada por Deus justamente para carregar a sociedade. E é por isso que ele tenta, de diversas formas, atrapalhar essa instituição divina. E aí acontecem o quê? Os divórcios. Antes de falar sobre divórcio, hoje eu estava lendo uma matéria que existem agora os agâmicos, né? Que são aqueles... A Átila está ali concordando comigo, que foi divulgado pelo IBGE, né? É uma notícia quentinha do dia 2 de maio. Os agâmicos, que são aqueles que não querem se casar, né? Eles querem uma intimidade, mas eles não querem o quê? Compromisso. E, consequentemente, muito menos filhos. Então, para vocês verem como está deturpado. Então, o problema hoje não é apenas o divórcio, mas até aqueles que não querem um compromisso. É a falta do compromisso, né? De acordo com as estatísticas divulgadas pelo IBGE, de 27 de março desse ano, no Brasil, os casamentos realizados no ano de 2022 foram 970 mil casamentos. Divórcios, 420 mil divórcios. Olha só, absurdo. 43% dos casamentos que começaram, terminaram, né? É quase um divórcio a cada 2 casamentos. Será que vocês já tinham noção disso? Quase metade dos casamentos que terminaram em divórcio, eles não duraram mais que 10 anos. Pense só, irmãos, cada vez menos pessoas querendo casar. As pessoas que casam não estão querendo viver mais tanto tempo juntas. E quais são as motivações? O que será que está despertando essa falta de interesse pelo casamento? Problemas na comunicação. Esse é o primeiro problema que eu apresento aqui a vocês. Quando não há comunicação, dificilmente uma relação se mantém firme. Seja ela de amizade, seja ela, imagine só uma relação tão íntima como um casamento, onde as pessoas não conversam. Eu conversei recentemente com uma pessoa e ela me disse que ela não tem diálogo nenhum com o esposo. Então, tem coisas da vida dela que ele nem sabe. Coisas que até eu, que cheguei como amiga, já conheço. Triste, né? Falta de intimidade. Se não há comunicação, não há conexão.
Não tem como gerar intimidade. Se eu não dialogo, se eu não converso, se eu não me expresso para o outro, se ele não conhece quais são os meus sonhos, os meus desejos, como é que eu estou me sentindo, o que é que está agradando, o que é que não está, como é que eu vou ser íntimo? Quando a gente diz assim, essa é minha amiga íntima, ela no mínimo conhece, ela conversa comigo e ela conhece dos meus sonhos, dos meus planos. E tem casais hoje que vivem e que não compartilham dessa intimidade. Prioridades e expectativas diferentes. Quantos casamentos que são começados da forma errada, às vezes por uma gravidez indesejada, às vezes por motivação da própria sociedade, porque está ali e tem que casar de qualquer forma, e acabam não conversando sobre suas prioridades, suas expectativas, e quando se juntam, percebem que não tem nada a ver um com o outro, e que nem mesmo o outro é sua prioridade. E aí vem o quê? Consequentemente, falta de amor. É impossível uma relação se manter firme com o amor firme, sem comunicação, sem intimidade, sem prioridade, sem o outro ser prioridade, sem compartilhar das mesmas expectativas. Vícios. Um dos motivos do divórcio é o vício. Então, se não há comunicação, se não há intimidade, se não há amor, já esfriou essa relação. E aí começam a acontecer o quê? Os vícios. Sejam eles do álcool, da droga, da pornografia. Infelizmente, existem muitos casamentos acabando por conta do vício da pornografia. Então, se eu não consigo me conectar com o meu esposo, se eu não consigo me relacionar com ele ali, eu não gero intimidade, eu vou buscar em outras fontes. E aí vem o quê? Infidelidade. É impossível, né? Estou repetindo sempre essa palavra, um relacionamento em que não há amor, não há comunhão, não há intimidade, ele não terminar em infidelidade. Criação de filhos, outro motivo que tem incentivado os casais a fazerem o divórcio. Por quê? Está tão difícil hoje, gente. Se vocês me perguntarem, Ádila, o que é mais difícil para você, eu diria educar filhos. É muito difícil. E se não houver conexão no casal, se não houver um acordo, um comum acordo, gente, não tem como você ter filhos bem-sucedidos. Não tem como a criação de seus filhos dar certo. Porque um vai tender para um lado, o outro para o outro. Um vai dar uma ordem, o outro vai tirar. A criança fica insubordinada, ela não sabe. Ali ela fica perdida. E isso é um desgaste. O pai trabalha o dia todo. Quando chega em casa, a esposa reclama do filho. Aí o pai só serve para brigar. E a mãe só serve para puxar o saco. É uma confusão. Então tem que haver sabedoria. Problemas financeiros, né? Eu tinha que falar sobre isso, né? É um dos motivos, infelizmente, para que os casais eles se divorciem. Mas o que é que Deus pensa sobre isso? Qual o desejo de Deus em relação a isso? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, o desejo de Deus é que o homem frutificasse, que o homem se unisse à sua mulher, que ele se multiplicasse e que a terra fosse controlada pelo homem, né?
E Deus faz um pedido especial aos homens. Estou eu aqui para falar para vocês, homens, né? Que Deus tem um pedido especial, assim como Ele fez a Adão, Ele faz a vocês, homens, hoje. Está lá em Efésios, no capítulo 5, dos versos 25 ao 30. Vamos ler? Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Será que Deus pediu muito aos homens? Amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja? E continuando, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Por quê? São uma só carne. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, o que Deus pede aos homens é, primeiro ele mostra o amor dele pela igreja, e depois ele diz assim, é lindo, né? Meu amor pela igreja. Pronto, é assim que vocês devem amar sua mulher, né? Suas mulheres não dá certo. Sua mulher. Então é assim que você deve amar sua mulher. Como você ama a si mesmo? Você vai fazer mal a você? Não. Então, o que é que acontece? Você precisa amar a sua esposa como a sua própria carne, né? E quais são os sentidos da palavra amor que nós conhecemos hoje? O amor tem vários significados. Existem alguns sentidos, tá? O amor eros é aquele amor romântico, né? É a paixão do relacionamento, do casal. Esse é o amor eros. Daí o termo erótico, né? Mas é o amor eros. Filia, amizade e companheirismo entre amigos e irmãos. Storge, afeição e afeto entre pais e filhos. Ágape, amor divino e sacrificial de Deus pelos homens. Será que a gente olhando alguns significados, alguns sentidos da palavra amor, a gente consegue compreender qual foi o que Deus mandou o homem amar a sua esposa? Será que a gente consegue identificar? Eu acredito que seja o amor ágape. Porque se ele diz como Cristo, eu quero que você ame a sua esposa como eu amo. Qual é o amor de Deus? O amor ágape. E o amor ágape, ele é o quê? Ele é uma decisão. Eu decido amar, né? É uma escolha minha amar. É um compromisso. Né? Não é algo aleatório, não é de qualquer forma, ele é um compromisso, ele exige ação, eu preciso fazer, né? Não só de palavras, mas também de ação. E ele é incondicional. O modelo desse amor é o amor de Cristo pela sua igreja. Será que ficou alguma dúvida, homens, de como vocês têm que amar sua esposa? Ficou alguma dúvida? Eu acredito que não. Então vocês vão sair daqui lembrando que os homens, viu, mulheres, precisam amar suas esposas com amor ágape. Decidam, se comprometam, ajam e peça a Deus que lhe ajude a amar sua esposa dessa forma. Ah, Adila, vai ser fácil, eu vou sair daqui amando minha esposa desse jeito. Ela nem me faz raiva de vez em quando, né? Mas não, a gente precisa o quê? Decidir e pedir a Deus, né? Pedir a Deus sabedoria. E você já veio já para eu passar a vez para você, né? Pois é. Então ele vai falar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. Então, homens, o recado está dado, né? Amor ágape. Continuando aqui, né? Deus pede, dentro de uma relação, ele deixou pedido para o homem e também para as mulheres.
Para um homem, a gente já pode ver, como a Adila falou, que ele pede para que nós possamos amar a nossa esposa com o amor que ele ama a igreja. Esse é o pedido de Deus para mim e para você. Eu digo para você que não é fácil, porque ali no final diz assim: amar de forma incondicional. E essa palavrinha aí muda tudo, né? Porque é independente de qualquer coisa, você precisa amá-la. Porque é assim que Cristo nos ama. Não tem nada que eu faça ou que você faça que diminua o amor de Deus por mim e por você. E dessa mesma maneira, eu, homem, preciso amar a minha mulher. E o que é que Deus pede para as mulheres? Ele diz assim, Efésios 5, versículo 22 ao 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo estes mesmos o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Efésios 5:33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao... Então, o que é que Deus pede para as mulheres? Que ela respeite o seu marido. Como assim? Então, essa submissão não é aquela que alguns homens machistas têm trabalhado, que acha que a mulher, quando a Bíblia diz assim, para que você seja submissa ao seu esposo, é porque você tem que ser uma serva do seu esposo. Uma vez eu conversando com um rapaz, e ele disse assim, que a mulher dele, toda vez que ele chegava em casa, ela tirava o sapato dos pés dele, tirava as meias e ela dava massagem, porque esse é o papel dela como esposa. A mulher pode até fazer isso, né? Se ela tiver vontade, tiver desejo, mas não porque esse é o papel dela como esposa. Aí eu até perguntei a ela, ela é sua esposa ou é sua serva? Aí ele deu risada. Ele disse, vocês da juventude não conseguem entender. Eu disse, beleza, mas o que a Bíblia diz é totalmente diferente. E o que a gente vem apresentar aqui é justamente isso, o que é que Deus pede para mim e para você. Então ele pede, mulheres, respeitem o seu marido. Submissão é igual a respeito. E a diferença entre homem e mulher, ela é funcional e não posicional. O que é isso? Dentro da relação, o homem tem a sua função e a mulher também tem a sua. E os dois juntos conseguem alcançar o propósito que Cristo deixou para nós. Então não tem homem melhor ou mais importante do que mulher, e mulher submissa, menos importante, o papel da mulher é menos importante do que o do homem. Não, para Deus isso não existe. Porque a diferença entre homem e mulher é funcional e não posicional. E a gente vê hoje muito, aí no mundo afora, que muitos casais, existe uma competição entre eles mesmos. É um querendo ganhar mais do que o outro, é um querendo ser melhor do que o outro, sem entender que se os dois se unirem com um só objetivo, o resultado com certeza vai ser muito melhor. Quando o homem entende que o amor que Deus pede para que ele ame sua esposa é o amor ágape, e a esposa respeita seu marido da forma como Deus lhe pede, é impossível não reinar a harmonia necessária para que seja construída uma família para a eternidade. Efésios 6,4 diz assim, e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Falamos aqui sobre o papel da esposa, do esposo, e agora alguns conselhos, depois que está o casal em harmonia, seguindo aquilo que Cristo deixou como orientação através da sua palavra, nós precisamos, como casais, nos preparar para ter filho. Porque é algo que ninguém ensina. Você estudou para ter filho, James? Em algum lugar? Não, né? Eu também não estudei. Ninguém ensina como ser pai. Ninguém, entre aspas. Porque Deus deixou um manual completo de como eu e você podemos ser pais de sucesso.
Agora, precisa que eu e você busquemos esse conhecimento através da luz da Bíblia e do espírito de profecias. Nós iremos ver alguns textos aqui da irmã Ellen White que nos aconselha sobre como educar os nossos filhos. Mas aqui esse primeiro ele vem pedindo para que nós pais não venhamos provocar a ira aos nossos filhos. E isso, na administração do Senhor. Os dois aspectos que podem provocar ira aos filhos. Vamos abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 29. Provérbios 29, versículo 15. E lá diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Esse texto é forte, irmãos. Eu parei para refletir um pouquinho sobre ele. E a Bíblia nos dá uma orientação de como nós devemos educar o nosso filho. A falta de educação, muitas das vezes, vai fazer com que você passe vergonha em alguns lugares. Eu já presenciei algumas cenas que eu jamais gostaria de presenciar. E o que eu e Adla nós temos feito cada dia é justamente pedido a Deus sabedoria e a porção dobrada do Espírito Santo dele em nossas vidas, para que a gente consiga educar os nossos filhos segundo a vontade e o propósito dele. Não é fácil, eu não estou aqui para condenar nem para julgar ninguém. A nossa intenção nessa noite é mostrar para mim mesmo, porque esse tema, ao estudar, eu trouxe aplicações para a minha vida, para a vida da minha família. E trazer para vocês um pouquinho daquilo que a gente pôde aprender, que são as orientações que Deus deixou para que eu e você podemos seguir. Que nós precisamos amar a nossa esposa como ágape, a mulher precisa respeitar o seu esposo, que dentro da relação não existe ninguém superior a ninguém. Os dois são iguais. É tanto que Deus criou a mulher da onde? Da costela, né? Foi para ela estar abaixo? Não. Ela está da onde? Do lado. Andar lado a lado um do outro, fortalecendo em Cristo para que possamos alcançar juntos o propósito de Cristo em nossas vidas. Então, aqui no livro de Provérbios, versículo 29, o capítulo 29, versículo 15, diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar sua mãe. Nós vemos no dia de hoje muitos pais, por estarem muito ocupados, trabalhando o dia todo, o corre-corre do dia a dia, deixam os filhos muitas das vezes com babá, ou na creche, ou no hotelzinho, ou com as avós. E quando chega em casa, eles querem fazer tudo o que os filhos querem, para o quê? Para não contrariar o seu filho. Para suprir uma necessidade que os filhos têm da presença e da relação entre pai e filhos. Eles enchem seus filhos de presentes, de coisas, mas o que ele mais precisa, que é o amor, a atenção, o carinho, o companheirismo, o pai não consegue enxergar que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E o resultado é o quê? É um filho rebelde. Porque o que ele quer não são coisas. O que os nossos filhos mais querem é a minha presença, é a sua presença. E a própria palavra de Deus fala sobre isso. E a gente deve, então, educar os nossos filhos para que, então, não venhamos passar vergonha. A Bíblia também nos fala sobre que nós devemos ter o controle na educação dos nossos filhos. Provérbios, capítulo 19, versículo 18, diz assim: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Ou seja, às vezes é necessário você corrigir, sim. Quando ele fala da vara, a vara serve para conduzir. Os pastores usavam a vara porque a ovelha saía do caminho aqui, querendo desgarrar, ele tocava assim, não era isso? Na ovelha, para que ela pudesse entender que ela tinha que voltar a ficar junto ao rebanho. Então a vara serve para isso. Muitos entendem da forma errada. Acham que quando a Bíblia diz vara é para você pegar seu filho e bater à vontade, mas não é isso.
A Bíblia nos orienta a gente disciplinar com amor e com sabedoria. E teremos alguns textos aqui que irá nos mostrar o que Deus deixou para que a gente pudesse fazer através da profetisa Ellen White. Instrução formativa, está no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6. Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós vemos hoje, muitas das vezes, pais querendo educar assim: filho, não faça isso. Mas o que é que o pai faz? O que ele pede para o filho não fazer, ele faz. Eu tinha um tio que dizia assim para o meu primo: olha, você não pode beber, você não pode fumar. Mas o que é que ele mais fazia? Ele bebia e ele fumava. E muitas das vezes o filho estava acompanhando ele nas mesas de bares e observando ele fazendo o quê? Bebendo e fumando. Quando o filho cresceu, o que aconteceu? Ele também foi para a bebida e para o cigarro. Ele cresceu vendo aquilo. Não adianta você dizer: não faça isso. A Bíblia nos diz que nós devemos ensinar a criança no caminho. No caminho é você andar com ele. É dizer aqui: filho, o caminho é esse aqui. É duro, é estreito, mas Cristo está com a gente. E a vitória já está garantida pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, por mim e por você. Então vamos permanecer firmes aqui, filho, porque a salvação já está garantida em Cristo. Nós iremos passar por problemas, por dificuldades, mas nós já temos a certeza de que a vitória é garantida em Cristo Jesus. Então que nós possamos ensinar os nossos filhos junto com eles, no caminho, andando lado a lado com Ele. Essa é a instrução formativa, ou seja, você vai estar ajudando a formar o caráter do seu filho de acordo com aquilo que você está vivendo. Então, para que você ensine seu filho da forma correta, primeiramente você precisa o quê? Viver da maneira correta. E só será possível isso se nós buscarmos a presença de Deus através da comunhão e da intimidade com Cristo, através do estudo da palavra e da oração. Eu canso de acordar à noite. Eu digo: Deus, me acorde na madrugada, porque eu preciso orar por meus filhos. E muitas das vezes eu estou cansado, chego de plantão de 24 horas e chego à noite para descansar. E vou deitar já 9, 10 horas da noite, porque quando chego em casa também eu tenho que dar atenção a eles, eu tenho que brincar um pouco com eles. E faço o culto com eles ali, todas as noites antes da gente dormir. Nós oramos juntos, mas quando sempre é na madrugada, o Espírito Santo de Deus me acorda. Porque quando eu vou deitar, eu digo a ele: Pai, eu estou cansado, mas eu preciso orar pelos meus filhos. Eu preciso entregar os meus filhos nos teus braços para que o teu Santo Espírito esteja sobre eles. E toda madrugada, tanto eu quanto a minha esposa, nós levantamos para interceder e clamar pela vida dos nossos filhos. Porque eu digo para você, irmão, com toda certeza, na vida, nos dias de hoje, para mim, eu, Jefferson, não tenho dúvida, a coisa mais difícil é educar filhos. Filhos que a gente queira ver no reino dos céus. Isso precisa de muita dedicação nossa. Isso precisa que eu e você abra mão de muitas coisas dos nossos próprios interesses. E é por isso que muitas das vezes encontramos jovens casados que não querem filhos. Porque eles dizem: filho tem que ter muito trabalho. Mas é uma bênção. Através dos nossos filhos nós temos a oportunidade de crescer espiritualmente como pessoa, como cidadão, como família. Porque Deus usa a nossa família para nos ensinar. Disciplina corretiva, Provérbios 13, versículo 24. Deixa eu correr que o tempo já está esgotando. Provérbios 13, versículo 24. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Aqui fala: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então, no outro texto falava que a gente precisava usar a vara. Nesse diz o quê? Que aquele que retém a vara, ou seja, que não utiliza a vara para conduzir o seu filho no caminho correto, ele faz o quê? Ele aborrece a seu filho. Por quê? Seu filho não sabe o caminho que ele deve seguir. E se você não conduz, ele vai acabar ficando o quê? Meio que perdido.
Essa passagem de Ellen White, para mim, foi algo muito forte. E ela diz assim, ó, rogo-vos, não corrijais vossos filhos com ira. É este o tempo de todos os tempos em que deveis agir com humildade, paciência e oração. Então é o tempo de se ajoelhar com as crianças e pedir perdão ao Senhor. Procurai ganhá-las para Cristo, manifestando bondade e amor. E vereis que um poder mais elevado do que o da terra está cooperando com os vossos esforços. Tem promessa melhor do que essa? Deus diz o quê? Diz como a gente fazer, e Ele nos garante que quem? Que o Espírito Santo de Deus, que o poder divino estará conosco, nos capacitando e nos orientando para que possamos fazer então da forma como Ele nos pede. Só depende de mim e de você. É difícil, não é fácil, mas é possível. Continuando, diz assim, ó, quando sois obrigados a corrigir um filho, não eleveis a voz em tom alto, não percais o domínio próprio. O pai que ao corrigir o filho dá largas à ira, está mais em falta do que a criança. Esse texto é muito forte, irmãos. E para mim, particularmente, quando eu li pela primeira vez, isso me deixou muito preocupado, porque eu vim de uma educação totalmente diferente da que eu estou querendo dar aos meus filhos. Meus pais não eram adventistas quando eu era pequeno. Minha mãe conheceu a igreja, eu tinha 6 anos de idade, mas meu pai nunca se entregou a Cristo, já tomou vários estudos bíblicos, mas infelizmente é um homem ainda de coração duro, mas eu não desisti dele e Deus também não desistiu. Eu continuo orando e creio que logo em breve, um dia, ele há de descer as águas batismais. E então a educação que eu recebi do meu pai era de repreensão da seguinte forma: era com gritos, era com sandália. Não sei quantos viveram isso aqui na infância, mas meu pai falava comigo e, a depender do que eu fizesse, daqui que ele estava, ele pegava a sandália aqui e ele jogava. E não tinha essa. Era desse jeito. Muitas das vezes ele chegava de viagem e, ao chegar, perguntava para minha mãe: e aí, como foram os meninos esses dias que eu estava fora? Aí se minha mãe dissesse qualquer coisinha de errado que a gente fez, ele faz favor, senta aqui, pega ali a palmatória. E aí falava o que ele queria falar e pancada. Então essa foi a educação que eu tive para o meu filho. Então quando eu li esse texto que diz assim, para a gente não gritar com os nossos filhos, eu disse: Deus, sozinho jamais serei capaz. Jamais serei capaz. Mas eu quero seguir as suas orientações, porque eu tenho certeza que as suas orientações, ela vai me conduzir a mim e a minha família para os céus. Então, por favor, me ajude. E então eu comecei uma luta contra eu mesmo. Vinha alguns momentos de correção com o Juan, o mais velho, e às vezes cansado do trabalho, do dia a dia, das preocupações, do estresse, você acaba, estourando. E fazendo o quê? Gritando. E aí de repente vem o quê? A lembrança desse texto. Então o que é que eu estou fazendo? E aí vinha, agora, a parte mais difícil: Jefferson pedir perdão. Não sei para quantos era difícil isso, mas para mim era algo que era muito difícil. Reconhecer o erro e pedir perdão. Primeiramente a Deus. Eu fiz isso por várias vezes, e depois ao meu filho. Algumas vezes eu cheguei e sentei do lado do meu filho depois de ter estourado, de ter gritado, de ter errado, e chamei ele e disse assim: filho, senta aqui do lado do papai. E ele sentava e aí eu dizia: olha, o que o papai falou para você não está errado, porém a forma como o papai falou com você, essa não é a forma que agrada a Deus. Então o papai está aqui para lhe pedir perdão. Você perdoa o papai? E aí ele vinha, abraçava e dizia: pai, eu te perdoo. E a gente orava. Algumas das vezes ele chorava, eu chorava junto. E é essa a minha prática, irmãos. Eu sou perfeito? Não sou, eu ainda erro muito. Mas eu tenho buscado sempre em Deus forças e sabedoria dos céus, e clamo todos os dias. Quem participa da classe da Escola Sabatina sabe, quem já participou do grupo de oração aqui na quarta-feira comigo sabe também, que o que eu mais peço aqui, meus pedidos de orações,
na igreja, na minha vida, onde eu vou, são por duas coisas: sabedoria para conduzir a minha família nos reinos dos céus e força para permanecer firme nesses caminhos, independente de qualquer coisa. É o que eu tenho mais pedido a Deus. Senhor, me dê a tua sabedoria e me conceda a força e a presença do teu Espírito para eu permanecer firme, independente de qualquer coisa. Porque, como eu falei, educar filhos, para mim, é muito difícil. Sabedoria na educação. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o Senhor é ter entendimento. Provérbios 9, versículo 10. Eu vou precisar olhar para aqui agora, porque ficou mais distante ali e eu não estou conseguindo enxergar. Diz assim: pais e mães que põem a Deus em primeiro lugar na família e ensinam os filhos a considerar o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, glorificam a Deus diante dos anjos e dos homens, oferecendo ao mundo o espetáculo de uma família bem dirigida e bem educada. Uma família que ama e obedece a Deus e contra Ele não se rebela. Cristo não será um estranho numa família assim. Seu nome ser-lhe-ás familiar. E o reverenciarão e glorificarão. Testemunhos Seletos, volume 2, página 134. Diz aí, que coisa mais linda. Vale a pena ou não vale? Buscar a sabedoria de Deus para educar os nossos filhos, para conduzir a nossa família nos caminhos do Senhor. E para finalizar, né, a gente já viu o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos pais, né, na educação de seus filhos. A gente viu que nós temos que cuidar da forma como nós educamos os nossos filhos, né, porque queremos levá-los até a eternidade e queremos ir com eles, né, porque se a gente o conduzir mostrando o caminho, é capaz até dele seguir e a gente ficar. Né? Então, vamos junto. Não é fácil, é uma tarefa difícil, né? Porque somos imperfeitos, mas é por isso que nós precisamos pedir o que é a sabedoria a Deus. Né? No livro Uma Vida com Propósitos, nós já lemos esse livro acho que umas 5 vezes. Né? Desde o namoro, a gente tem o hábito de ler livros juntos. Então, no namoro, muitas vezes eu ligava às 5 horas da manhã, era o horário do culto, e a gente fazia o culto pelo telefone. E a gente já leu algumas vezes esse livro. E lá na página 108 e 109 diz assim: no céu desfrutaremos da família de Deus para sempre. Mas primeiro temos um trabalho duro para fazer aqui na terra, a fim de nos prepararmos para uma eternidade de amor. Deus nos educa dando responsabilidades familiares e a principal é a prática de amarmos uns aos outros. Então Deus, Ele nos mostra, né? Ele nos mostra como fazer. É fácil? Não, é uma tarefa dura, é uma tarefa árdua. Porém, nós precisamos colocar em prática para que toda a nossa família viva os dias dessa eternidade. Já finalizando aqui, amar deve ser a nossa maior prioridade. Toda família é conhecida pelo seu amor ou pela falta dele. Um dia onde não praticamos o amor é um dia desperdiçado. Isso são frases que a gente tirou do livro Uma Vida com Propósito. Eu aconselho quem não leu que possa fazer o estudo desse livro. Nos ensinou muita coisa. E o nosso desejo nessa noite é de que cada um de nós possamos entregar a nossa vida de fato nas mãos do Senhor e clamar a Ele pelo batismo do Espírito Santo em nossas vidas, para que assim consigamos amar a nossa esposa como Ele ama a igreja, a nossa esposa conseguir nos respeitar como Cristo pede que ela nos respeite, e que aos dois estarmos em harmonia, possamos conseguir educar os nossos filhos segundo a luz da Bíblia e o Espírito de profecia. Nesse momento o Juan vai louvar, e se você sentir o desejo de fato entregar a sua vida a Cristo nessa noite, para que Ele derrame o poder do Espírito Santo sobre você, enquanto o Juan estiver cantando, eu peço que você coloque de pé e ao final nós iremos orar.
Senhor, tão pequeno sou, mas o Senhor cuida de mim. Senhor, às vezes nem sei falar, mas o Senhor ouve a minha oração. Abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, para estarmos todos os dias na tua casa. Batiza-me com o Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa ver a tua glória enchendo toda a igreja. Para te dedicar o meu louvor e dizer o quanto eu te amo, pois o Senhor é o meu Deus sorte. Senhor, tão pequeno sou, mas o Senhor cuida de mim. Senhor, às vezes nem sei falar, mas o Senhor ouve a minha oração. Abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, para estarmos todos os dias na tua casa. Batiza-me com o Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa ver a tua glória enchendo toda a igreja. Quero te dedicar o meu louvor e dizer o quanto eu te amo, pois o Senhor é o meu Deus sorte. Batiza-me com o Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa ver a tua glória enchendo toda a igreja. Quero te dedicar o meu louvor e dizer o quanto eu te amo, pois o Senhor é o meu Deus sorte. Pois o Senhor é o meu Deus sorte. Irmãos, nós temos o privilégio de ter materiais excepcionais para nos orientar. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, e Ele, na sua infinita bondade, Ele deixou livros como orientação da criança. Muitos não gostam de ler porque ela bate muito, mas o bater dela é com amor.
É para nos ajudar a entender de fato qual é o nosso papel como pai. Lar adventista, entre outros. Então, gaste tempo com esse material, principalmente vocês que têm filhos pequenos. Peça a Deus sabedoria, peça a Ele o batismo do Espírito Santo e gaste tempo estudando esse material para que Deus esteja conduzindo a sua vida. Adla irá começar a oração e eu irei encerrar logo em seguida. Querido Deus, grandioso, eterno, majestoso Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu um dom maravilhoso, que é o dom de amar. O Senhor nos permitiu, ó Deus, que formássemos famílias para a eternidade. Obrigada pelas instruções na Tua palavra. Obrigada por cada coisa que o Senhor deixou escrito, ó Deus, na Bíblia e através dos Teus filhos que foram usados por Ti. Ó Pai eterno, não é fácil. Não é fácil para nós mulheres sermos submissas aos nossos esposos, ó Deus. Assim como não é fácil eles nos amarem de forma incondicional. Mas se colocarmos o Senhor em primeiro lugar, com certeza nós iremos conseguir. Nos ajuda, ó Deus, através da unção do Teu Santo Espírito, a enxergarmos onde precisamos melhorar, para que juntos, como família, possamos alcançar a eternidade. Ainda na Tua companhia, Pai, nós queremos clamar ao Senhor pela Tua sabedoria sobre nossas vidas. Sem Ti nós não somos nada. Necessitamos a cada dia da unção e da porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre nós. Por favor, escuta as nossas orações, os nossos clamores. Recebe cada família aqui, ó Deus, representada nessa noite, e aquelas também que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que o Teu Santo Espírito visite a cada um desses Teus filhos, manifestando o Teu poder, a Tua graça, ajudando a cada um de nós a enxergarmos os pontos que precisamos melhorar, a buscarmos mais através do estudo da Tua palavra, através do estudo do Espírito de profecia, para que assim então consigamos ter uma família para a eternidade. Podemos viver eternamente ao Teu lado quando o Senhor retornar aqui nesse mundo para nos buscar. Leva-nos em paz para os nossos lares nesse instante. Nos acompanha, nos dá a Tua proteção. E nos concede um restante de semana abençoada na Tua companhia. É o que nós Te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém.